Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Mística. Então, no vídeo passado eu tava falando um pouco sobre esse deck do Tarô das Bruxas, né? E tá, você compra, você ganha. E agora, o que que eu faço com esse monte de carta? O que que eu vou fazer? Socorro, me ajuda! Então, quando eu me deparei com todas essas cartas, eu me assustei, né? É muita carta para decorar, né? Para descobrir o significado. Aí vem o livro, né? Aí você pensa, eu vou estudar pelo livro, tá bom? O louco. Daí que tem todo, né? A simbologia da carta, que tem o significado. Palavras-chave, no caso aqui desse livro, deidades a qual se associa. Tem a associação astrológica e tem o significado dela invertido, né? Em todos, tanto os maiores como menores. Porém, eu achei que não era o suficiente, realmente não é, né? Eu achei assim que por trás de todo esse significado ali, né, universal, sempre deve ter algo a mais pra gente aprender, né? Sozinha. E o que que eu fiz, né? No começo ali eu cheia de regrinhas, né? E tentando aprender certinho, coisa que comigo nunca deu certo e não foi dessa vez que deu. O que que eu fiz? Peguei um caderninho, né? Página dos arcanos maiores, né? No livro lá, tudo certinho, né? E tal. E eu peguei e fiz o caderninho, né? Com referências do livro do Tarô das Bruxas, com referências da internet, com referências de uma taróloga que eu seguia no YouTube. Então, eu colocava primeiro de tudo, né? Eu pegava a carta, eu não vou achar ela aqui agora, quer dizer, vou, mas vai demorar. Eu vou procurar aqui, ó, nesse deck. Vamos achar a carta. Tá. Achamos. O louco. Aí eu olhava pra carta, toda a simbologia, né? E eu colocava aqui no papel tudo que essa carta representa pra mim, né? A minha definição da carta, né? Ó, a minha definição, né? O que eu acho, à primeira vista, o que ela me passou. Escrevia o que a carta me transmite, né? Inventava ali umas palavras-chave para ver se batia com as outras informações. E daí eu pegava e depois escrevia sobre o ponto do livro Tarô das Bruxas, colocava coisas da internet, coisas, ó, na saúde, no trabalho, no amor, né? E depois até colei uma figurinha. Cadê? Aqui, ó. E eu fui fazendo, né? Sobre cada arcano maior. Até que chegou no 11. E eu já tava lá fazendo minhas leiturinhas básicas, né? E o que que eu notei? Que não tava funcionando pra mim. Eu já tava fazendo minhas pequenas leituras, né? Fazendo perguntas, né? Pequenos jogos. E eu notei que eu comecei a aprender sobre os arcanos maiores, que já estavam à frente do que eu já tinha estudado. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a conhecê-los, né? E conforme eu ia jogando, eu ia conhecendo ainda mais, né? E eu percebi que eu não precisava mais do caderno. Não precisava mais terminar ele. Entenderam?
E com o passar do tempo, eu comecei a também notar, porque eu fazia jogos só com os arcanos maiores, só com os maiores, sabe? É possível fazer, eu fiz muitos jogos. E eu percebi que chegou a hora, né? Vamos integrar os arcanos menores no jogo. No começo, eu não vou negar, foi difícil, né? Antes de eu tirar para alguém, né, para uma consulente, eu treinei muito, tirei para mim, tirei para amigos, familiares, né, que queriam ver alguma coisa ali, alguma pergunta, eu tirava. E também foi a mesma coisa. Eu comecei meio que a estudar ali os arcanos menores, né, os naipes, primeiramente, antes de tudo, estudei primeiro os naipes, né, e o que eu posso dizer é que tanto dos arcanos maiores como dos arcanos menores, eu fui aprendendo muito sozinha, sabe? Tipo, numa leitura, uma leitura nunca é igual a outra, sabe? Digamos assim, um exemplo. Saiu a carta dos enamorados para tal pessoa. E daí em outra leitura saiu também, mas muda todo o contexto, muda toda a história, o baralho conta uma história diferente, sabe? E é muito interessante como você vai conhecendo as cartas sozinho, sabe? Nem essa carta aqui é um arcano menor, um 2 de paus. E, né, a gente vai começar a tentar decifrar, né, o que tá ali por trás. Eu sou muito detalhista, então eu já reparei ali, a primeira coisa que eu reparei foi o muro. Tá quebradiço ali, sabe? Então são estruturas desgastadas, né? Por trás ali do simbolismo da carta. Eu já reparo nos pequenos detalhes. Já reparo que tem elemento água, que tem montanhas, né? Que o homem está observando. E esse tipo de coisa. E eu queria compartilhar também sobre as minhas primeiras tiragens, né? Que foi com amigos, né? Eles vinham aqui em casa, no churrasco, alguma coisa assim. Daí eu contava sobre o tarô. Aí eles queriam ver as cartas, e eu já toda ciumenta, né? Ai, vão estragar as cartas, né? Porque o povo embaralha assim, né? Pega umas cartas, sabe assim. Sabe? E enfiam por cima, assim. Isso dói no meu coração. Eu sou muito cuidadosa, assim, pra embaralhar, né? Eu vou deslizandinho, toda suavemente, né? E a pessoa não, ela vai pegando e... sabe? Tipo, toda sem jeito, né? Eu sou muito ciumenta. Mas enfim, falando sobre as tiragens. Aí, né, eu, inexperiente que era, fazia, né, embaralhava, né, os arcanos maiores lá, tal, né? Vamos fazer exemplo aqui com esses que tem só os arcanos maiores, né? E daí a pessoa vinha me perguntar, né, alguma coisa específica. Aí tá. Eu cortava, pegava do meio, tirava uma carta. Aí, dependendo do que fosse, né, jogava primeiro energia boa da carta do mago. Depois, né, falava sobre o contexto da pergunta com o mago e ia introduzindo ali os aspectos da carta no assunto, né? E sempre deu muito certo. Depois eu comecei a tirar com 3, né, digamos aqui. Aí já mudava totalmente, né? E ampliava mais a visão da jogada. Eu vou ensinar a fazer o jogo de 3 cartas, mas não com os arcanos maiores, com o baralho todo. E vocês jogam com os arcanos maiores? Vocês já jogaram no início? Como que foi a experiência? Vocês demoraram a querer inteirar o baralho todo? Como que foi a experiência de vocês? E
uma coisa que eu queria falar é que depois, eu não sei se com vocês também foi assim, mas depois que eu comecei a trabalhar com tarô, eu vi muita mudança na minha pessoa, no meu modo de ver a vida. E eu acredito que tenha mudado a minha vida depois que eu comecei a trabalhar com isso. Pelo simples fato que as leituras, o contato com as pessoas, a empatia, me deixou muito mais humana, sabe? E isso é muito bom. Você começa a ver as coisas com mais delicadeza, começa a se colocar mais no lugar do outro. Me passou também num momento de muita calmaria na minha vida, assim, eu que sou uma pessoa de personalidade muito forte, que estourava com qualquer coisa e, nossa, pensa no bicho ruim que eu era. Hoje eu me vejo muito mais calma, sabe? E eu acredito sim que mudou a minha vida. E acredito que pode mudar a vida das pessoas também, com o conselho que a gente dá. Às vezes a pessoa, ela vem assim, sabe? Ah, eu quero ver sobre o amor. Aí, tá, você vai lá e tira as cartas e deu ruim. E a pessoa sabe que deu ruim, antes mesmo dela vir perguntar pra gente, né? Ela sabe que aquilo não é bom pra ela, mas fica ali teimando, sabe? E no fim das contas, a gente vai passar uma mensagem pra pessoa que ela precisa escutar. Eu até falo pra minha consulente, não se ofenda com nada que eu falar pra você, porque tudo que eu estou falando é de coração. Então, muitas das vezes, né, a gente tem aqui uma relação abusiva, uma mulher que é agredida, um amor que não é correspondido, que não é recíproco, a pessoa não tá nem aí, e aquela lá deposita muita esperança na relação, e eu sempre tento passar assim o melhor, sabe? Parece que eu tento acordar a pessoa para a realidade, falar, olha você, como você é uma pessoa boa, como você é uma pessoa esforçada, né? Põe na balança, vê o que é melhor para você, né? E tal, quando não dá bom, né? A leitura. É bem complicado, né? Essas questões, assim, e dói no coração falar certas verdades. Mas eu prefiro falar do que omitir, sabe? E eu acho muito importante isso, você passar para a pessoa como se você estivesse lendo para si próprio, sabe? Não deixar nada para trás, mesmo que seja a sua mãe, sua irmã, seu namorado, alguém próximo, sabe? Se a pessoa tá ali para fazer a consulta com você, ela deve estar ciente de que coisas vão ser ditas para que ela realmente escute, né? E às vezes as cartas saem de forma para a pessoa acordar para a realidade mesmo. Parar de sonhar, de se iludir com uma certa pessoa, uma certa situação que não é para ela, né? Mostrar que existe muito mais do que aquilo, que ela precisa tirar as vendas, sabe? Muitas tiragens minhas já foram assim. Ainda tem bastante, principalmente mulheres, que são reféns de uma ilusão. E elas não têm consciência de que elas são capazes, né? De construir algo diferente, algo bom, não dependendo daquela pessoa. Enfim. Então, hoje é isso que eu queria falar para vocês, né? Das minhas experiências, de como eu comecei a estudar e não deu muito certo. E mais pra frente eu vou começar a fazer joguinhos, né? Ensinar vocês a fazer pequenos jogos, de como fazer perguntas, o que não perguntar ao tarô, né? Porque tem coisa que não é bom, né? E uma coisa também que eu notei, né? Vocês, né, podem até discordar comigo. Algumas tarólogas podem discordar. E é uma questão da minha experiência com esse tipo de jogo. O que acontece?
A consulente chega para mim e fala assim: eu tenho um pretendente ali, né? E a gente conversa muito pelo WhatsApp. E eu quero saber se a gente tem futuro. Tá, beleza. Lá vamos nós, vamos perguntar, né? Perguntamos sobre a pessoa. Aí, beleza. E eu notei que só acontece quando é com essa questão de ser alguém distante, sem que você tenha tido um contato. Aí tá, foi lá, cortou. Belezinha. Fiz a leiturinha. Lá e tal. Aí, o que acontece? Às vezes as cartas saem confusas. Ou passam uma imagem do que não é. Porque já aconteceu de eu desconfiar que essa pessoa que a consulente estava conversando, eu desconfiei que essa pessoa podia estar até usando um nome falso. Aí o que acontece? A consulente passa o nome para mim, né? Passa a suposta data de nascimento do ser humano e ali fica confuso. Ou sai algo muito bom ou sai algo muito ruim. Aí eu aconselhava a pessoa, né? Digamos aqui, um exemplo. Não, ele é uma pessoa boa, vai com fé, não vai dar tudo certo, né? Faço a leitura pra ela, tudo, né? Dou os conselhos e tá, beleza. De repente a pessoa passou uns dias, ela vem. Camila, o cara me bloqueou. Tipo, ah, é. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, falando, como que deu errado? Sendo que todas as minhas leituras fazem sentido, né? Para as outras pessoas que me dão, né, o feedback, para mim mesmo, sempre fizeram muito sentido. E eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça, né? Mas e o que eu fiz de errado, né? E eu cheguei à conclusão que se você não tem um contato, um vínculo energético, você não conhece a pessoa, você nunca tocou, você nunca a olhou nos olhos, você não sentiu a energia dela, eu acho que isso não é válido, porque pode dar ruim. É a minha opinião, né? Óbvio que tem outras pessoas que fazem isso, mas pra mim não deu certo. E eu não faço mais nas minhas leituras, né? Chega alguém lá, porque eu conheci um carinha pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Não, 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 não. Não. Você conhece ele pessoalmente? Não, então eu não faço. Quer achar ruim? Ache. Eu não faço porque eu acho errado. Eu posso estar enganando a pessoa, sabe? E eu me senti muito mal depois do feedback que a pessoa me deu ali, né? Foi o único feedback ruim, sabe? Que me deram. Geralmente sempre são coisas boas, são realizações, né? A pessoa fala, segui o que você me falou, as coisas estão caminhando, nananã. E essa pessoa me falou, eu me senti muito mal por ela, por mim, pelas cartas, sabe? Sei, será que é ilusão? Mas não é possível, né? A única que deu errado. E não foi uma vez que essa pessoa pediu para mim ver sobre pessoas virtuais, né? Foram mais de 2 vezes e todas as leituras deram ruim, né? E essa pessoa, ela pediu para ver sobre outras pessoas do convívio dela, homens que ela tinha interesse, enfim, né? Pessoas que ela realmente conhece e teve um tipo de relação. E essas tiragens deram certo. Bateu as coisas, deu certinho, sabe? Eu acho que a influência, assim, da energia faz muito sentido. E eu acho que não vale a pena tirar, assim, sabe? Pra pessoa à distância. Porque a pessoa nunca teve, ao menos, um contato com ela. Então, eu recomendo a não fazer. Eu não faço. E pode ser que tenha gente que faça. Eu respeito, mas eu não faço. Eu acho errado. Enfim. Bom, por enquanto é isso. Eu vou estar trazendo mais conteúdo pro canal, né?
tenho bastante ideias aqui, também aceito sugestões e eu fico muito grata por mais esse vídeo e por vocês estarem me acompanhando. Então, muito obrigada e beijos da Ká.